Eu acredito que Deus escolhe pessoas para cada momento e em cada geração Deus planta pessoas. Se Deus colocou-nos neste mundo, nesse tempo, é porque Ele acreditou que nós conseguiríamos avançar em meio a tudo isso. Deus confiou em você, Deus confiou em mim. Nós vemos esse quadro de apostasia e vemos isso também dentro daquilo que a gente chama de evangelicalismo. No meio das igrejas se chamam evangélicas. Aonde Jesus está sendo substituído pela correntinha. Aonde Jesus não é suficiente, tem sido colocado o sal grosso, a rosa ungida, as campanhas que são só para trazer pessoas para dentro da igreja. E aí vai, falamos um pouco sobre isso. Mas como reagir a tudo isso? Como ser crentes saudáveis e sermos fortes em tempos tão trabalhosos? Aí vem a questão que o apóstolo Paulo vai tratar especificamente no capítulo 11. Ele vai escrever no capítulo 10, uma folha antes da que você está aberta aí. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O que ele está começando a introduzir o tema aqui? Sobre afastamento. Apostasia é afastar-se da verdade e conformar-se com a mentira. E nesse tema, ele vai desenvolver a questão da comunhão. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 17. A Bíblia diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, ou seja, ele está introduzindo um tema. Ele estava elogiando a igreja por um motivo, e agora ele vai dizer, olha, nisto que lhes estou a dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha o que o apóstolo está falando para essa igreja aqui. Olha, não dá para elogiar o culto de vocês, não. Não dá para elogiar. Nisso não tem como botar algo bom. E ele vai falar, verso 18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Divisões. E até certo ponto, eu creio que seja verdade. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria. Se você gosta de riscar a sua Bíblia, essa palavra sua própria é importante aqui. Eles tinham uma ceia, e eu preciso explicar isso, apesar de saber que a maioria já entende disso, mas eu preciso voltar. Eles tinham uma ceia que funcionava assim. Lembra daquelas noites de primícia que nós tínhamos antes da pandemia? Cada um trazia um pratinho, a gente comia. Gostoso aquilo, né? Era a nossa desculpa para não ter regime domingo, aquela coisa, né? A gente comia. Imagine aqui, vamos trazer para o contexto. No meio daquela comilança toda, parava, todo mundo comeu. Aí a gente pegava o cálice e o pão, depois de jantar, junto. E a gente fazia a ceia. Mas a igreja de Corinto estava tão bagunçada que o pessoal começou a levar uma bebida alcoólica lá no meio. Os que levavam uma comida melhor já não queriam dividir com quem era mais pobre. E aí acontecia que na hora da ministração mesmo da ceia, depois do jantar, tinha gente bêbada dentro da igreja. A coisa era feia. Tem pessoas que falam assim, eu queria ser igreja primitiva. Ela tinha seus problemas, gente. Não era perfeita, não. E as pessoas se embriagavam. Alguns irmãos que vinham e não tinham condições financeiras, eles vinham para comer na igreja. E eles voltavam para casa com fome. E muitas das pessoas ricas voltavam para casa embriagados e com muita comida na barriga. Fora isso, tinha divisão. Uns diziam assim, não, quem prega melhor é Paulo. Não, mas é que eu acho que quem prega melhor é Apolo. Aí começou a dividir a igreja. Tinha os discípulos de Paulo, os discípulos de Apolo, os discípulos de Jesus, como se fosse diferente. Aí Paulo diz, gente, vamos parar com essa besteira. Paulo, Apolo e todo mundo é servo de Jesus. E a igreja só tem um líder máximo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, gente? A igreja estava rachando. O problema da igreja de Corinto era dons espirituais? Não.
O problema da igreja de Corinto eram as divisões internas. E por causa dessa bagunça, alguns irmãos estavam voltando para a idolatria, abandonando a verdadeira fé, porque aonde não há comunhão, não há ordenação da bênção do Senhor. Como é bom e agradável que os irmãos vivam, não é de vez em quando, é vivam em união. É como o óleo que escorre na barba de Arão. Ali Deus ordena a sua bênção. Aonde a bênção é ordenada? Aonde há comunhão. Aonde Jesus está no meio e todo mundo está unido em volta dele. Quando a igreja se esquece disso, a igreja começa a se tornar partidos políticos, aonde cada um começa a encontrar o seu próprio meio de agir e de sobreviver. E a unidade da igreja vai desaparecendo. E quando eu falo unidade, não é uniformidade. Nós somos diferentes, amém, gente? Mas unidos debaixo do mesmo amor de Deus. Vou seguir o texto de Corinto. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Porque foi duro, né? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm lá dentro. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí ele vai começar a falar sobre a ceia. Eu recebi do Senhor também o que lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória. Por que a gente ceia? Quem é crente, ceia em memória. Quando eu pego o cálice, quando eu pego o pão, eu lembro do porquê que eu estou de pé aqui. Porque Jesus morreu no meu lugar, amém? Quem crê nisso, diga graças a Deus. Ele morreu no meu lugar. A ceia tem duas funções. E a primeira função é lembrar os crentes: ei, você não está de pé porque você é bom, você não está de pé porque você não mata, não rouba, não bebe, não fuma, você está de pé porque Jesus te salvou. A igreja precisa ser lembrada disso de tempos em tempos, caso contrário, a gente esquecendo que Jesus é que morreu em nosso lugar, a gente vai começar a achar que a gente é salvo porque Deus deve nos salvar. E quando eu digo deve, é porque Ele está devendo alguma coisa para a gente. Deus não deve nada para a gente. Deus não deve nada para você. Deus não tem na caderneta dele nada que faça assim: puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele, porque eu estou devendo por Ele. Deus é Deus. Nós somos seres humanos. Amém, gente? Cada um ocupa o seu devido lugar, segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Deus em cima e nós embaixo. Deus reina as nações e nós estamos aqui, glorificando o nome dEle, ansiando o dia que a trombeta vai soar para a gente subir com Ele nas alturas. Quem vai subir, diga graças a Deus. Nós fazemos isso em memória. Memoriar, lembrar o porquê que nós estamos aqui, quem é o centro dessa casa, é fundamental. Caso contrário, a gente vai começar a brigar por coisa besta. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus, ou Ele, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, olha o que está escrito agora: vocês anunciam. Mas não era memória? Agora aparece anunciação. Duas coisas diferentes. Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está consertando uma história aqui. Olha, a ceia de vocês é tão deplorável que ela não anuncia nada. Ela não evidencia a devoção que vocês têm em Jesus Cristo glorificado. A ceia tem duas funções. Ela lembra o crente, mas ela anuncia para quem não é crente ainda. Ela mostra que existe um norte. Jesus não veio para destruir as pessoas, Jesus veio para salvar as pessoas. Quem crê? Ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Até quando? Até que Ele venha. Porque depois que Ele vir, Ele vai ser o juiz, mas Ele não voltou ainda. Qual é a mensagem que tem que ser pregada? O Evangelho da graça de Jesus Cristo. A porta da salvação está aberta. Quem crer
e for batizado, será salvo. E a Bíblia diz assim, e quem não crer, ele não vai ser condenado, ele já está. Mas a mensagem é que Jesus Cristo ainda é poderoso para salvar. Vou fazer uma pesquisa de mercado aqui, só para você relaxar um pouco. Quem era ruim, fala assim, pastor, não sei como é que Deus me salvou até hoje. Olha para o lado aí. Não tem gente boa que foi salvo por Jesus. Pode baixar sua mão. É por isso que a gente precisou ser salvo. Porque a gente era ruim demais. Quando eu lembro dessas coisas, eu não fecho a porta da graça para ninguém. Porque se Jesus pôde me salvar, Ele pode salvar qualquer um. Como diz Paulo, eu fui o pior dos pecadores. Olha a concepção que ele tinha de si mesmo. Se Deus me salvou, não vai salvar os outros. Mas quando nós ceiamos com devoção, com verdade, nós glorificamos, nós anunciamos a morte do Senhor. E Jesus morreu para salvar os homens. Portanto, todo aquele que come, ou comer o pão, ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aquele que come indignamente, aquele que come sem conhecimento disso, que não tem a mínima noção do porquê está fazendo o que está fazendo. Aquele que come a ceia, achando que Jesus salvou ele porque ele é bom, ele está se condenando. Aquele que come a ceia com um senso de justiça própria, ele está se condenando. Ele está sendo condenado por ele mesmo diante do tribunal. Olha, segue lá comigo. Examine-se cada um a si mesmo. Está vendo por que a gente não fala assim? Ó, você pode tomar ceia, você não pode. Porque examine-se é autoexame, não é o exame do pastor. Eu não sei como é a tua vida no particular. Por isso que cada um tem que examinar a si mesmo. Eu examino a minha conduta. Se eu sei dessa verdade, eu examino a mim. Eu examino a minha fé e examino a minha comunhão. Eu estou em comunhão com a igreja. Aí eu vejo, examinando a mim, se eu vou participar. Examine-se cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Qual era o estado da igreja, espiritualmente falando, da igreja de Corinto? Tinha muita gente lá, fraca na fé, doente na fé e gente que estava morta na fé. Se bem que a palavra morto ali também pode ser algo, uma condenação física. Não vou entrar nisso hoje. Paulo está falando assim, gente, não dá para elogiar vocês. Vocês não discernem o corpo de Jesus. Quando vocês comem, deveriam comer em memória e para anunciar. Vocês erram aqui. Vocês não examinam a si mesmos. Por isso, na igreja de Corinto, tem um monte de gente doente na fé. O que é doença na fé? Falta de firmeza. Falta de perseverança. Aquela pessoa que está sempre muito debilitada, que é muito difícil para ela avançar, ela é fraca. Doente, ele não tem poder espiritual para avançar. É isso que o texto está falando para nós. Gente fraca, tem fraqueza para caminhar com Cristo, é doente, crê em Jesus, mas não consegue se mover porque está parado, é doente de cama. É isso que o texto está mostrando. E tem outros que já morreram espiritualmente, mas estão no meio da igreja, tomando ceia, cantando, estão fazendo, mas estão mortos. Qual era o motivo disso? Era o diabo? Não. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Quem crê, diga graças a Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós nascemos no tanque do batismo, o Espírito Santo nos selou. Ele disse, vocês são minha propriedade, a propriedade de Deus. Bate em você e diga, eu sou propriedade de Jesus. É Jesus que nos defende. Amém, gente? Havia muita gente fraca, doente de cama espiritualmente falando e dormindo. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não receberíamos juízo. Aí ele vai para o 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Agora vamos ao capítulo 12. Pastor, capítulo 12 não tem nada a ver com 11. Porque o 12 fala sobre os dons espirituais. Não. O contexto aqui é como comunhão da igreja. E Paulo vai começar falando assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Gente, para pensar comigo. Lá dentro, o pessoal falava em línguas estranhas bastante. Tinha gente que profetizava. Tinha gente que tinha dom de cura dentro da igreja. A palavra ignorante aqui, não é porque eles não sabiam que existiam dons. É porque eles não estavam usando os dons em benefício do próximo. Porque tinha divisão interna dentro da igreja. A consequência de não ter comunhão é que eles estavam usando os dons para benefício próprio ou do seu grupo. É isso que ele está falando. Não adianta, não tem como Paulo falar assim, eu quero escrever para vocês, porque vocês não sabem o que são dons espirituais. O camarada está orando em línguas, o outro está profetizando. A Bíblia diz que tinha na igreja de Corinto gente que interpretava o dom de línguas, ou seja, um falava em línguas estranhas e o outro dizia o que Deus estava falando. E Paulo não disse que não acontecia. O problema é que os dons estavam sendo usados de forma errada. Verso 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Você que tem um dom e não está usando, você está fora da comunhão que ele está querendo aqui. Porque se você tem um dom e não usa, você priva o próximo de ser beneficiado por algo que só você carrega. Dureza, né? Se eu, como pregador, não quero pregar, eu sei o que eu vou pregar nessa noite. Eu sei. Mas se eu não falo, você não sabe. E se eu me privo de falar, você não vai ser edificado por isso. O meu dom não vai servir nada para você. Quando eu tenho um dom, e eu sento na cadeira com ele no colo e guardo ele para mim, eu estou caindo nesta condenação que o texto está falando. Porque eu não estou usando em comunhão com a igreja em benefício do próximo. Eu estou usando em benefício próprio. Por isso que eu digo para você que tem dom, desperta o teu dom e usa ele. Porque esse dom é importante para a casa do Senhor. Fala para quem está perto de você, às vezes as pessoas não ouvem o pregador, mas ouvem quem está do lado. Fala, usa o teu dom, crente. Usa o teu dom. O reino perde. O que você tem, eu não tenho. O que eu tenho, você não tem. É por isso que você tem que usar o seu dom e tem que usar o meu. E não tem dom melhor ou dom pior, tem dom mais desenvolvido pela prática. Mas dom é dom. Quem dá o dom não é o Espírito Santo? Ele não dá para cada um de acordo com a economia de Deus, Deus dá para cada um de acordo com a vontade dele. Ele não abre possibilidade aqui, não dá para ler tudo, para que cada um busque os melhores dons. Mas isso é algo que Deus distribui. É a multiforme graça. Agora, se você pega o seu dom e não usa, você está ferindo a comunhão da igreja. Você deveria usá-lo. E usando, você poderia me abençoar também em nome de Jesus. E abençoar quem está perto de você. Por isso que no verso 11 ele vai voltar a dizer sobre unidade. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único. Por que ele está falando isso? Porque ele está atacando a falta de comunhão da igreja. Corinto começou a rachar. Vamos voltar? Começou a rachar por divisões internas e a apostasia estava entrando na igreja. E Paulo está dizendo, o problema da apostasia entrar é que vocês não têm comunhão. A porta não foi fechada, o grupo não está coeso. E quando eu falo porta fechada, não é excluir quem está lá fora. É a mútua operação dos dons em plena comunhão com Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, para que todo mundo seja abençoado. Verso 12, ele vai falar sobre, capítulo 12, ele vai falar sobre isso. Agora nós vamos para o capítulo 13, vira lá a folha da tua Bíblia. Por que a gente sempre tem a sensação que falta tempo, né? Ai, ai. Vamos lá.
Ah, não, pastor, não tem nada a ver capítulo 13. Tem. Porque os camaradas lá estavam em racha. A ceia era a evidência do racha. Os dons não estavam sendo usados pela comunidade toda, estava sendo usado por grupos separatistas. E Paulo falou, ei, eu vou ensinar para vocês uma coisa. Olha o verso 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ponto. Agora o que ele vai falar? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que ele vai falar no capítulo 13? Sobre o amor. A igreja estava dividida, havia isso na ceia, era uma evidência clara, os dons não estavam sendo usados para toda a comunidade, eram grupos de facção. E por que isso estava acontecendo? Porque os dons não eram operacionalizados pelo amor. Ele está no mesmo tema. Eu sei que a gente usa o capítulo 13 de 1 Coríntios para colocar lá, né? No convite de casamento. Né? Tem irmãos que vão casar esse ano, graças a Deus. Voltando a casar depois da pandemia. Que convide todo mundo, né? Nós. A gente paga para ir, não tem problema, porque é uma festa, ninguém faz festa mais. Mas capítulo 13 é uma repreensão, porque os dons não eram operacionalizados pelo amor. Por quê, pastor? Porque só quem ama tira o olho do umbigo e olha para o próximo. Só quem é movido por amor faz em prol do outro, sem olhar o benefício que vai levar. Esse era o cerne da divisão da igreja de Corinto. Fracos, doentes e muitos mortos espirituais. Uma igreja fraca. Apesar de ter gente falando em língua, sapateando aqui, sapateando ali, o outro interpretando acolá, e aquela coisa, aquele culto pentecostal. Mas a igreja era fraca. A apostasia estava entrando. Porque o amor deixou de ser a liga que fazia com que toda a engrenagem funcionasse. Paulo escreve para uma igreja, e Paulo não era brincadeira. Essa semana a gente teve a rica oportunidade de estudar, entrei no mestrado, começamos essa semana, e estudamos a vida do apóstolo Paulo lá também. E como é bastante tempo, são 60 horas por semana, quase 10 horas por dia de aula, você observa algo extraordinário. A mudança que aconteceu depois da conversão do apóstolo Paulo. Antes de se escrever os evangelhos, quem começou a escrever a Bíblia foi Paulo, sabia disso? Eu já tinha passado isso para vocês. Ele foi o primeiro a começar a escrever. Houve uma mudança, uma das maiores, mais importantes conversões daquele tempo, e até hoje, foi a do apóstolo Paulo. Ele entendia do cerne da questão de que é ser crente. Andar em amor com Jesus e com o próximo. Eu sei que essa mensagem, para alguns, pode dizer assim, pastor, mas amor é uma mensagem necessária. Sabe por quê? Só existe amor verdadeiro quando alguém conhece Jesus de verdade. A Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta e o falso profeta vão operar sinais. O poder, os sinais, não são a evidência de que Jesus está no lugar. Porque a minha Bíblia e a tua diz que o falso profeta vai fazer descer fogo do céu para que as pessoas creiam no anticristo. Então as trevas podem operacionalizar poder. A Bíblia fala que existem anjos demônios, né, com capacidade de gerar doença nas pessoas. Tinha uma pessoa que era surda, muda. E Jesus falou o que para ela? Expulsou o demônio surdo e mudo. Quem causava surdez e mudez naquela pessoa era um demônio. Então eles têm poder.
Existem relatos na Bíblia que os demônios estavam comandando ventos e tempestades marítimas, em ambientes marítimos. Eles têm poder também para alterar a condição da natureza. Demônios. Quando nós olhamos um pouquinho aqui para a África, a gente vê coisa terrível. E acontece. O meu pai, você sabe que o meu pai, ele viveu em tudo quanto é meio, né? Meu pai pertenceu a tudo quanto é religião. Meu pai foi da Umbanda, foi do Espiritismo, foi de tudo quando ele morreu salvo, aleluia, graças a Deus. Ele me falava de coisas que aconteciam no meio dos iogues, que era coisa fora do normal. Então as trevas operacionalizam poder. Mas só existe poder. Nós servimos um Deus que a Bíblia diz, Deus é amor. A marca distintiva da igreja dos últimos tempos não vai ser poder, vai ser o amor. Porque o amor é que nos distingue. Só ama verdadeiramente quem tem Cristo. Esse amor aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ele está recitando os dons de volta, e saiba todos os mistérios, dons de revelação, e todo conhecimento, dons de ciência, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, ele está admitindo o fato dos dons, ele não está negando, nós também não. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, aos espíritas que buscam a salvação pelas boas obras, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Agora ele vai dizer qual é o amor que o crente em Cristo vive. É paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não procura os seus interesses, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda. Por quê? Porque ele ama. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tem capacidade de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Olha o nível do negócio. Ah, pastor, isso aqui é o ápice do desenvolvimento cristão. Não, senhor. Não. Quem opera isso daqui, ó, e os dons do Espírito são amor. Talvez a pessoa saia das águas do batismo, ela não desenvolva isso plenamente, mas ele já vai começar. Deus colocou amor no seu coração. Só que amor que não é evidenciado através de obras é amor que não tem valor. Não tem. O dom que não tem amor também não tem valor. O que tem valor para Deus? O que eu faço, motivado pelo bem do outro, para a glória do nome de Jesus. O amor está desaparecendo. Eu estou falando que o amor está desaparecendo porque eu sou pessimista ou porque eu li a Bíblia? Porque eu li a Bíblia. Jesus disse que o amor de muitos, e dependendo da palavra que ele usou lá, e ele usou essa palavra no grego, o amor de quase todos se esfriará. Por isso que a marca da igreja é o amor, não é o poder, porque o poder não vai desaparecer, o que vai desaparecer é o amor. Aí eu vejo se eu posso servir. Eu não me preocupo se tem aula para criança na igreja. Eu tenho dom, para mim está bom. Não vou me envolver. Falta é amor. Não falta capacidade. Quando a pessoa começa muito assim, mas eu não faço porque eu não tenho capacidade. Não, a pessoa não faz pelo próximo porque ela não tem amor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não faz porque não se move. E não se move porque não tem amor.